Fala, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Este aqui que vos fala é Rafael Racor, eu sou músico luso-brasileiro, moro em Lisboa há 5 anos, mais ou menos, e neste vídeo nós vamos falar sobre um dos temas que comentaram recentemente aqui, nos meus vídeos sobre tocar, que é... Você já deve ter lido aí no título, mas antes deixa eu falar uma coisa. Os vídeos anteriores tiveram muita edição. Eu não sou um grande editor, então me custou muito tempo, muito trabalho para editar esses vídeos. Então esse vídeo aqui, vou tentar fazê-lo com o mínimo de edição possível. Gravar vídeo não é uma tarefa muito fácil, então para mim que estou começando ainda a gravar vídeos assim, nesse formato, ainda causa algum esforço e algum pequeno desconforto. Mas vale muito a pena a gente ter essa conversa aqui. Tenho certeza que vai trazer alguma coisa de bom para você e para mim também. Então vamos lá. O assunto desse vídeo é... Aliás, pera lá, esqueci. Antes de mais nada, já clica aí no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Desse jeito você me ajuda pra caramba, ajuda várias outras pessoas a encontrarem este vídeo aqui. Isso pode trazer informações super úteis para a vida delas, então pronto, seja essa pessoa bacana que vai ajudar outras pessoas. Então vamos para o assunto do vídeo. O assunto é tocar na rua e apreensão dos instrumentos. Tocar na rua em Lisboa é ilegal? O que acontece se eu tocar na rua em Lisboa? É preciso licença de músico para tocar na rua em Lisboa? Então vamos responder isso daí. Olha só, vou começar com um comentário aqui do Paulo Lopes. Atenção, Paulo Lopes. Atenção, atenção. Olha a Polícia Municipal com mais um amplificador na mão. Mais um amplificador na mão, dado como apreensão pela Polícia Municipal. Que lixa o músico cidadão. Este comentário foi no vídeo que eu gravei sobre quanto ganha um músico tocando na rua em Lisboa. Paulo tem razão. Então vem aqui a resposta. Você precisa de uma licença para poder tocar na rua. Não é permitido tocar na rua em Lisboa sem uma licença. Ah, e como eu consigo essa licença, Rafael? Tem várias maneiras, e aí onde mora a coisa mais complicada, porque ninguém sabe dizer ao certo como é que esse processo funciona. Sabe por quê? Vou explicar. Na escala da cidade de Lisboa, você tem a Câmara Municipal e as juntas de freguesia. Quem é que arruma essas licenças? A quem você deve se dirigir quando você quer uma licença para tocar em determinado espaço? A junta de freguesia é responsável pelo local onde você quer tocar. Então, por exemplo, eu estou aqui em Santa Maria Maior e eu quero tocar aqui no Miradouro dos Portas do Sol. Eu tenho que ir lá na junta de freguesia de Santa Maria Maior e solicitar esta licença. Agora, tem uma coisa que ainda Lisboa é muito atrasada neste sentido, que é o seguinte: não só Lisboa, eu diria aí, ousaria dizer o país todo. Se você já tocou na Irlanda, na Inglaterra, na Escócia, na França, enfim, vários outros lugares, você sabe que você precisa apenas de uma permissão e você pode se mover e tocar praticamente onde você quiser com essa permissão, contanto que você siga as regras, né? Siga os regulamentos, respeite os outros músicos, etc. E aqui em Portugal, aqui em Lisboa especialmente, não é assim. Você tem uma licença para tocar. Se você consegue essa licença, o que é uma coisa muito improvável, porque eu diria assim, de todos os músicos que eu conheço, talvez nem 1% tenha licença para tocar. E essa licença ela só é emitida para tocar em um sítio, né, em um espaço, em 1 ou 2 metros quadrados, e o músico não pode se mover, ou seja, com essa licença você não pode sair do seu metro quadrado ali no Miradouro das Portas do Sol e se mover para o centro da cidade, sei lá, para a Rua Augusta. Não, isso não pode acontecer. A licença ela é temporária, né, ela expira, ela tem um custo e ela, além de tudo, o que é mais difícil, ela tem um processo seletivo que ninguém entende, não é só a pessoa que faz entende o processo seletivo. O critério para se ter uma licença é muito pouco palpável para nós, meros mortais, que não trabalhamos na junta de freguesia. Então, a maioria dos músicos, dos buskers aqui, tocam sem licença. Saiba disso. Se você quer saber mais sobre as licenças, comenta aqui embaixo, dá like, se inscreve no canal, me pede aí, me segue no Instagram, que se for pertinente essa dúvida, eu vou fazer um estudo mais aprofundado sobre esse assunto e aí eu trago algumas respostas aqui para vocês. Sobre apreensão, por que é que aprendem os músicos? Primeiro vamos falar quem é que aprende os músicos. Quem aprende os músicos é a Polícia Municipal. Mas essa polícia muitas vezes ela vem à paisana. Muitas vezes eles chegam a você e te dizem algo assim: olha, tem licença pra estar aqui? Vai dizer não. E pronto, ele vai dizer: olha, então é o seguinte, Eu não vou te autuar e você tá livre pra ir. Pode pegar suas coisas e é melhor ir embora.
porque senão eu teria que te autuar e apreender aí os seus equipamentos. Pode ir embora. Então pronto, a maioria dos casos acontece desta maneira. Pelo menos pra mim, quase sempre foi assim. Mas tem sempre aquele dia que você não está preparado, que você saiu de casa e a polícia te apreendeu. E aí, como é que faz? Por que apreendem? Apreendem porque não há licença. Se você não tem licença, eles têm que simplesmente cumprir o job deles. Não é pessoal. O policial ele não tá escolhendo quem ele vai ou quem ele não vai prender, quem ele vai multar ou quem não vai multar, né? Tipo, ele vai fazer o trabalho dele. O trabalho dele naquele momento é aquele, pronto. Muitas vezes tem reclamações sobre o volume, sobre qualquer coisa, né? Tem gente para reclamar de tudo. E pode ser sim por uma denúncia ou pode ser simplesmente porque o acaso te desfavoreceu naquele dia e pronto. Então, certo, quem aprende é a polícia e muitas vezes ela é a paisana. No meu caso, me aprenderam uma vez e foi a paisana. Eu não estava esperando. Até disfarçados como turistas, que é para também pegar pickpockets. Para quem não sabe o que é pickpocket, é isso aqui, ó. É aquele cara que... carteirista. Isso, carteirista. Então eles também estão aí para nossa segurança. O meu papel aqui não é falar mal do trabalho da polícia em nenhum momento. Pelo contrário, só informar quem ainda não sabe e pronto. Agora vamos lá. O que é que eu pago caso eu seja apreendido tocando na rua? O que é que me acontece? Quais são as consequências? Bom, primeiro de tudo, é chocante. Quando me aconteceu a primeira vez eu fiquei chocado. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, não é? Duas pessoas apaisando, pensei até que era um golpe. Eu pedi para o policial para me mostrar a identificação dele. Porque eles colocam em uma carrinha branca, que aqui é muito famosa. Se você conhece a carrinha branca, comenta aqui embaixo, ó. Ei, carrinha branca, tá com saudade da carrinha branca, né? Espero que não. Essa famosa carrinha branca, que é tipo a Kombi dos palhaços que roubava órgão de criança, né? Essa lenda e tal. Mas aqui a lenda é real. A carrinha branca rouba instrumentos mesmo. Eu pensei que podia ser um golpe, não é? Não sei, né? Essa cidade é tão turística e tal que as pessoas, os bandidos estão sempre se reinventando. Então me mostraram a identificação, eu falei, ih, caralho, fui preso mesmo, fui apreendido. Preso não, tá? Eles não te levam pra cadeia, nada disso vai acontecer. Vão te fazer assinar lá um monte de documento e, né, dizendo a marca do seu equipamento, etc, qual é o custo médio daquilo, qual é o valor daquele equipamento, etc. Você vai ter que assinar ainda, a parte mais dolorosa é essa, você pede, pelo amor de Deus, eu tenho aula pra dar, tenho aula pra fazer, eu tenho gig amanhã, casamento aqui, vai te atrapalhar inteiro. Então, saiba disso, tá? Tenha sempre um equipamentinho reserva caso você queira tocar na rua. O que acontece é, eles te dão um papel de multa. Eu vou filmar esse papel, se eu ainda tiver, eu não sei se eu tenho ainda, mas pronto. Se eu tiver, eu vou colocar ele aqui em algum lugar do vídeo, um exemplo pra você ver. Onde você tem que ir na Câmara Municipal e fazer o pagamento de uma multa de 150 euros. Depende do tamanho da sua infração, tá? Essa multa pode variar. Eu já ouvi dizer da boca de um policial que a multa pode chegar até 400 euros por tocar em espaço público sem permissão. No meu caso foi 150 euros. Aparentemente foi a infração mais leve e foi isso. Me deram esse papel, eu fui até o até a prédio da Câmara Municipal, paguei a multa no setor de contraordenações. De lá eles emitem um outro papel e você vai até a polícia, sei lá qual polícia que foi. Na época eu fui na do Saldanha. Cheguei lá no mesmo dia e perguntei sobre meus equipamentos e disseram a carrinha ainda nem voltou, né? Eu já tinha feito tudo no mesmo dia. Então a gente não sabe onde está seu equipamento. Esse momento foi chocante. Pensei, meu Deus, como eles podem apreender meu equipamento e agora ninguém sabe me dizer onde está. Pensei que já tinha perdido para sempre. No dia seguinte voltei lá e felizmente lá estava meu equipamento intacto. Eu sempre uso hard case por causa disso. Se não fossem os hard cases, que inclusive foi aquele ali, muito possivelmente o equipamento estaria danificado, porque eles não têm o menor cuidado. A carrinha é uma van branca com várias guitarras, amplificadores, bateria, tudo enfiado um sobre o outro. Então você pode imaginar que se você não tiver um hard case, algum prejuízo você vai ter. E o que acontece? Você vai lá e tira seus equipamentos, foi o meu caso. Saí de lá feliz da vida, né? Tava recuperado, mas assim, ficou um trauma de tocar na rua, que foi passando aos poucos, porque a gente também precisa viver e a gente precisa vencer os medos. Então, venci isso, passado isso, depois de algumas semanas já voltei a tocar na rua novamente, com muito mais cuidado, com muito mais bom relacionamento com a vizinhança, etc. Para evitar denúncias, coisas desse tipo. Na altura me levaram um amplificador e o violão. Não levaram microfone nem pedestal. Eu tinha dinheiro e CDs e queriam levar.
No entanto, eu separei os CDs e o dinheiro e o microfone e disse: Não, isso daqui são coisas pessoais, vocês não podem me tirar isso daqui. são coisas que eu não tenho necessidade de usar pra tocar. São coisas que eu carrego comigo, vocês não podem me tirar isso. Não é como levar minha carteira só porque eu tava tocando na rua. Então, deixaram passar, foi só o violão e o amplificador. Casos semelhantes, eu já ouvi cada história aqui. Se você tem uma história também sobre isso, comenta aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em falar sobre isso, ler seu comentário e a gente vai repetindo esse tema e indo cada vez mais a fundo. Ah, também só pra lembrar, vamos até o final do vídeo. Lá na frente, aqui no fim desse vídeo, eu vou falar o que você quer ouvir, que é sobre esse título. Então fica até o final. E, clica aí no gostei agora, compartilha o vídeo, sei lá, faz tudo o que você puder fazer, comenta. Você sabe que isso ajuda muito, né? Então, não preciso ficar aqui repetindo, por favor, vai lá, faz isso daí que vai ajudar várias pessoas, até mesmo você e eu. Eu conheço gente que teve o equipamento apreendido e nunca encontrou, mesmo depois de pagar a multa. Tem um amigo que apreenderam o equipamento dele, ele pagou a multa depois de 2 meses, ele atrasou um pouco, ele não tinha dinheiro, pagou a multa, foi na polícia, e quando chegou na polícia, depois de pagar a multa, disseram que o equipamento dele não estava mais lá e que seria impossível recuperá-lo, visto que ninguém sabia onde estava. O que aconteceu? Nada. Justiça foi feita? Não. Ele pagou a multa, ficou sem o equipamento e ainda ficou 2 meses sem tocar. Também tem um outro amigo, se você é esse amigo, comenta aí embaixo também, que tava tocando numa dessas zonas onde eu falei, uma zona bastante turística, e chegou a polícia municipal, não estava paisana, e não tinha carrinha. E por sua vez o que fizeram? Pediram os documentos dele e tudo mais, a residência, ou sei lá, o que documento que ele apresentou, e disseram a ele: Não vamos apreender. Isso aqui é só procedimento de rotina. Nós não vamos apreender, mas por favor, vá pra casa, não toque mais aqui enquanto você não tiver licença. Mas olha, dessa vez passa, tudo bem, pode ir embora. Foi embora. Passou-se 1 ano, chegou na casa dele uma multa de 150 euros referente a esse dia que ele foi abordado. E na multa dizia que ele se negou a entregar os equipamentos. Já acho até que teve um acréscimo nessa multa pela descrição ali, pelo laudo, pela situação que diz que ele não cooperou com a polícia. Tem vários outros casos. Conheço amigos que já tiveram os equipamentos apreendidos mais de uma vez. Como não ser apreendido tocando na rua em Lisboa? Olha, é fácil. Mas na verdade não é fácil. Você só precisa ter a licença. Só que vamos dizer assim: Rafael, quero tocar nesse lugar, nesse aqui, nesse outro. São meus lugares favoritos. O que é que eu faço? Você vai ter que pedir 3 licenças diferentes, vai ter que pagar 3 licenças diferentes e vai ter que passar por 3 processos diferentes. Eu fiz uma vez em 2 juntas de freguesia. Uma delas foi a Santa Maria Maior e outra foi a junta de freguesia de São Vicente. Passou-se 1 mês, nenhuma delas me aprovou. Foi rejeitado, sem motivo aparente, e essa é a dificuldade de Lisboa. Todo mundo gostaria de ter uma licença, ninguém se importaria em pagar 10, 15, 20, 30, 50 euros para ter uma licença, sabendo que com essa licença eu posso executar o meu trabalho, ganhando dinheiro ou não, mas pelo menos nada grave vai me acontecer, ninguém vai me apreender, eu não vou tomar multa nem nada. O problema é justamente esse: não há um processo fácil, viável para ter licença, que não seja pelos critérios ali que só Deus sabe. É muito difícil, é muito improvável ter licença. Pronto, então aqui nesse vídeo já falamos sobre apreensão, por que apreendem, quanto custa, como é o processo de retirada, falei de outros casos de vários outros amigos meus, falei sobre como apreendem e como é a experiência. Falei sobre como não ser apreendido, falei um pouquinho sobre as licenças e as minhas considerações finais. Vale a pena ou não vale a pena? Isso vai ficar a seu critério, mas no meu ponto de vista, depois que você der o like aí, se inscrever e ativar o sininho, pronto. No meu ponto de vista, vale a pena sim. Como já diz o nosso querido Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena, porque não é um problema 100% do músico. Há uma falta de estrutura para a emissão dessas licenças. Nós precisamos trabalhar, os músicos precisam trabalhar, claro, sendo muito sensato quando executam, não atrapalhando as pessoas. E é difícil falar de bom senso porque ele é imensurável, né? Mas pronto, algumas coisas que dá para evitar. Considerando que você consiga recuperar o seu equipamento, vale a pena sim. São 150 euros. Se você pagasse 15 euros por mês, no final do ano você teria gasto 180 euros
e em 5 anos tocando eu fui apreendido somente uma vez. Claro, nós não nos sentimos bem, né, de fazer isso muitas vezes, ou tem medo, ou tem receio, ou amanhã você tem um evento e não pode arriscar aquele equipamento. Fora o gesto, né, de ser apreendido e tal, que é bastante frustrante, você se sente criminoso, mas você não é um criminoso. Claro, você deve ir atrás das licenças, vá atrás da licença, vá na junta de freguesia, vá coletar informações, tente a licença, se inscreva em outros programas, não sei, tenta ir em outros bares, tenta outras maneiras. E se for tocar na rua, toque rápido, tá? Não fique lá 3 horas. Tente evitar o máximo de transtorno para as outras pessoas. Respeite os outros músicos que também querem tocar, respeite o espaço, não deixe sujeira, não faça algazarra. E eu acredito que as chances de algo ruim acontecer contigo vão ser muito reduzidas. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil. Se ele foi, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar este sininho aí, comenta lá alguma coisa. Eu vejo você numa próxima. Espero que você tenha um dia maravilhoso e tchau!